de somente a fé, ou como nós temos olhado para esse termo no latim, né? Sola fide. A fé, amados irmãos, é a base da doutrina cristã. A fé é a base da doutrina cristã. E quando nós estamos olhando por esse prisma, nós temos que entender que nós não estamos querendo observar as coisas que acontecem segundo a visão e o olhar dos homens, mas nós estamos olhando para a palavra do Senhor, o nosso Deus. E é nela que nós pautamos a nossa caminhada hoje, e foi nela que os reformadores pautaram a sua caminhada para fazer estas afirmações que nós colocamos, são 5 pontos. Hoje nós estamos no segundo, falamos somente a Escritura, né? Agora somente a fé. E nós queremos que você leia comigo apenas um versículo, Hebreus 11, 6. É muito importante que depois nós estejamos lendo mais alguns versículos de Hebreus 11, para esse testemunho, que foi por intermédio da fé que todas as coisas vieram a acontecer na vida do povo de Deus, na vida da igreja. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que todo aquele que busca o Senhor deve vir à presença do Senhor nosso Deus imbuído de fé. Nós olhando para a Bíblia, amados irmãos, nós vamos observar, né? O pai da fé é Abraão. Gênesis capítulo de número 12. Ele deixa tudo o que ele tem para sair em busca daquilo que ele não sabia se existia, não via, mas ele estava caminhando pela fé. Então, somente pela fé. Ele acreditou e ele saiu para realizar aquilo que foi uma ordem do Senhor, o nosso Deus. Agora nós vamos passar de Gênesis lá para Apocalipse. João foi colocado lá na ilha de Patmos. João foi colocado lá na ilha de Patmos, né? E foi lá na ilha de Patmos que ele teve toda a revelação do Apocalipse. Foi ali que ele conseguiu enxergar o novo céu e a nova terra que ele descreve para nós. Você acha que se ele não tivesse fé, ele teria enxergado tudo isso e teria escrito tudo isso? Ele enxergou tudo isso porque ele creu em Deus, porque ele confiou no Senhor, porque ele depositou no Senhor a sua fé. Então nós vamos olhar, né, que de Gênesis a Apocalipse é a fé que está presente ali. Então, amados irmãos, no século XVI, as coisas haviam mudado um pouquinho no que diz respeito à espiritualidade das pessoas. Elas estavam muito aquém desta fé de Abraão, que consegue olhar, ouvir a voz de Deus e obedecer ao Senhor nosso Deus, e seguir a Deus, sem ficar preso às coisas desta terra, às coisas deste mundo. João consegue olhar lá da ilha de Patmos, tendo sido ele abandonado, desterrado naquela ilha, ele consegue enxergar pela fé aquilo que Deus tem, não para ele, não somente para ele, mas para toda a igreja de Cristo Jesus. Portanto, ele não teve uma visão, um sonho a respeito da sua própria vida. Não, ele teve visão a respeito da igreja de Cristo Jesus. E tudo isso foi pela sua fé. Nos tempos de Jesus, amados irmãos, também eles estavam vivendo dessa mesma forma como no século XVI. Eles tinham perdido esta visão da fé e essa busca do Senhor através da fé. Eles valorizavam mais naquele tempo as leis, o cumprimento das leis e também a tradição. A palavra, a fé tinha sido deixada de lado. E é nesse momento que Deus levanta,
é nesse momento que surgem os reformadores para colocar a igreja de novo nos seus trilhos. E qual é o trilho da palavra qual é o trilho da igreja? A palavra do Senhor, o nosso Deus. Então os reformadores surgem por esse motivo, da vontade do Senhor, o nosso Deus, e para colocar a igreja de volta nos trilhos. Jesus veio, colocou esse povo, instituiu a igreja, colocou a igreja para andar nos seus caminhos. Mas infelizmente essa igreja saiu. Então aí o Senhor, né, vem para colocar novamente essa igreja nos trilhos através dos reformadores. Esses homens eram homens estudiosos da palavra do Senhor nosso Deus, eram homens sábios, né? Pastores e teólogos, né? Eles se reuniram no ano de 1647, né? Um grupo de pastores e teólogos, na abadia de Westminster, em Londres, e elaboraram, né, um conjunto de documentos que para nós é conhecido como a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e também o Breve Catecismo. Os teólogos procuraram, né, sistematizar todo o ensino da Reforma Protestante, né, de forma que ele ficasse num compêndio onde nós pudéssemos compreender as doutrinas reformadas, as doutrinas bíblicas, fundamentadas sempre na Bíblia. A princípio, amados irmãos, era criar uma igreja reformada ali nas Ilhas Britânicas, né? Mas o projeto de Deus não era só para as Ilhas Britânicas. O projeto de Deus era para o mundo todo, para todos nós, para que todo mundo pudesse se voltar novamente para a palavra do Senhor nosso Deus. E eu comentei no quinta-feira passada que Lutero teve um encontro com a palavra do Senhor nosso Deus que estava escondida, que o povo não tinha mais contato com a palavra. E aí então as coisas começaram a mudar. Quando eles elaboraram, né, aqui a Confissão de Fé, lá de Westminster, né, a pergunta de número 33 é a seguinte: o que é a justificação? Aí ela responde: justificação é um ato livre da graça de Deus, através da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente pela justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé. Amados, nessa declaração está a ideia de que os pecadores, nós pecadores, somos justificados somente pela nossa fé. Nós somos justificados pela nossa fé. Mas o que significa isso? Nós vamos tratar. Mas antes, deixa eu voltar um pouquinho aqui, no ano de 1517, né, quando Lutero colocou as 95 teses na porta, né, do castelo de Wittenberg, e começou a desenvolver esse trabalho da reforma. E ele desenvolveu naquela época, né, porque foi 1517, depois essa Confissão de Fé de Westminster, ela vai surgir em 1647, né? Então são 130 anos depois, né? 1647, 130 anos depois. Então veja bem, olha todo o tempo que perdurou aí a reforma e que ela foi acontecendo. E o trabalho de Lutero, em 1517, quando ele colocou lá as 95 teses, né, surgiram naquela época algumas confissões também luteranas, que afirmavam, né, que o justo era justificado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, não com base nas suas próprias obras, né, mas somente pela fé, somente em Cristo Jesus e pela graça de Cristo Jesus. Então nós já tínhamos, em 1517, Lutero já trabalhando essas questões da igreja reformada.
E aí nós vamos dar uma olhadinha já naquele tempo com Lutero, né? Por que surgiu isso? Porque a Igreja Católica Romana tinha o seu posicionamento. E quando surgiu a Reforma Protestante, ela também, né, foi obrigada a se reunir no Concílio de Trento e realizou uma série de pronunciamentos a respeito das solas, né, para trazer a realidade dentro da Igreja Católica. E dentre os muitos pontos, né, que a Igreja Católica Romana destacou com relação à questão da Reforma Protestante, eu quero destacar aqui 4 pontos. Primeiro, que os pecadores são justificados pelo seu batismo. Então, segundo o Concílio de Trento, da Igreja Católica, os pecadores são justificados pelo batismo. Então, a pessoa foi batizada, está justificada. Aí, amados irmãos, entra até uma questão muito complicada, que é a ideia da criança morrer pagã, né? Houve casos em que as pessoas eram batizadas até no próprio ventre da mãe, porque iam nascer mortos, então não podia nascer pagã, tinha que ser batizado, antes até mesmo do nascimento. Então, coisas assim que fugia assim a nossa compreensão, né? Então, para muitos, tem que ser batizado logo de início. Por quê? Para não morrer pagã. Se vier a morrer, não morrer pagã. Que a justificação é pela fé em Cristo e pelas obras de uma pessoa. Então, a justificação não é dos pecadores, não são somente pela fé, mas também pelas boas obras. Tem a parte de Deus e também tem que ter a parte do homem. Terceiro, que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada por Jesus Cristo. O pecador não pode ser salvo, né, unicamente pela justiça de Jesus Cristo oferecida lá na cruz do Calvário. E quarto, que uma pessoa pode perder a sua posição de justificada ou de salva. Então eu quero citar aqui, no cânon 9, está registrado assim, do Concílio de Trento: se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessário nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação e que, em nenhum sentido, é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, seja anátema. Então, quer dizer, o sacrifício de Cristo Jesus não é suficiente. Então, nesse ponto, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é completamente contra esse ponto da reforma. Isso eles trataram no Concílio de Trento. Não confessou que os seus pecados são justificados somente pela fé. Não é essa a crença. Em contraste, amados irmãos, a esse pano de fundo, nós vamos observar aqui o breve catecismo, né, que aponta exatamente, somente pela fé em Cristo Jesus. Para Roma, os pecadores são justificados pela fé e pelas obras. Sua doutrina da fé é introspectiva, né? Quer dizer, a pessoa precisa olhar para dentro dela e encontrar coisas boas dentro dela para que ela se torne e seja achada uma pessoa perfeita. Mas jamais o ser humano vai conseguir se salvar. Jamais o ser humano vai conseguir fazer algo que possa levá-lo para diante do Senhor. Somente pela fé nos diz que nós recebemos a salvação e a vida eterna, porque nós a recebemos em Cristo Jesus. Vamos dar aqui 2 benefícios da justificação pela fé, amados irmãos. Primeiro benefício da justificação é que Deus perdoa todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro.
pela justificação pela fé, nós temos nossos pecados perdoados do passado, do presente e do futuro. Mas com base em que os teólogos disseram isso, né? Os teólogos mencionam Paulo, quando Paulo se refere ao Salmo de número 32, que ele diz lá: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Romanos 4:7 e o Salmo 32:1. Então, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. É o Senhor, só o Senhor pode nos perdoar. Só o Senhor pode cobrir multidões de pecados. Então, primeiro, Deus perdoa os seus pecados. Romanos 8:1, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificado, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Você foi justificado, você está em paz com o Senhor, o nosso Deus. Ah, mas é que eu cometo pecado. Pede perdão. Imediatamente você já se reconcilia com o Senhor. Você comete pecado, você não tem que vir trazer uma oferta na igreja, você não tem que fazer uma boa obra para perdão dos seus pecados. Você precisa confessar diante do Senhor nosso Deus para que Ele perdoe os seus pecados. Porque a Bíblia nos ensina que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, primeiro você vai e se reconcilia com ele, para depois você trazer oferta. Entende? O Senhor não aceita algo impuro. Deve haver pureza da nossa parte. E essa pureza da nossa parte não vem por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez lá no Calvário por nós. Em segundo lugar, o segundo benefício da justificação é a aceitação do pecador como justo aos olhos de Deus. Apenas a justiça de Deus é imputada sobre nós. E nós temos acesso ao Pai. Por justificação, amados irmãos, o pecador é encontrado justo diante de Deus tão somente por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Mas isso não é em parte da lei. Não. É diante de toda a lei. Da Bíblia, né? Como ela se refere, do J e um tio. Ai daquele que acrescentar alguma coisa além disso. A palavra do Senhor, ela é completa. E a afirmação é essa. A justiça do Senhor, o nosso Deus, né? O que os teólogos citam aqui, né? Das passagens bíblicas. Vamos lá. 2 Coríntios 5:21. Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Dá para entender? Né? Jesus, ele não tinha pecado nenhum. Jesus também não conheceu pecado. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Mas ele se fez pecado por nós. Quando é que ele se fez pecado por nós? João, quando olha para Jesus, João Batista, quando ele olha para Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus se entrega lá na cruz do Calvário, ele é o Cordeiro de Deus, que assume os nossos pecados, que se fez pecado por nós, que se fez pecador por nós. Aí quando ele vai para a cruz, ele é o Cordeiro de Deus, que é entregue para justificar os nossos pecados. Imagina você, no Antigo Testamento, para perdão dos pecados, levava-se o cordeiro, sacrificava-se o cordeiro, derramava o sangue sobre o altar. E ali, a pessoa recebia o perdão para os seus pecados. O Novo Testamento é um sacrifício só,
para sempre. Jesus foi ofertado lá uma vez por todas e para sempre. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus, porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é santo. E Ele foi ofertado ali por nós, Ele se fez pecado por nós. Nós vamos ler isso lá em 1 Pedro 1,19, Hebreus 4,15, mas eu não vou ler agora, depois eu passo com os irmãos. Segundo, Cristo carregou o pecado do seu povo. Foi imputado a Ele. A maneira pela qual Cristo foi imputado com o nosso pecado, para que Ele pudesse suportar a maldição da lei. Por isso a Bíblia diz: maldito aquele que for colocado no madeiro. Jesus se fez maldito por nós. E foi por intermédio desse fato de Jesus ter se tornado maldito por nós, que nós recebemos a perfeita obediência em Cristo Jesus, né? Que é o cumprimento de todas as exigências. O fim da lei é Cristo. Quando Ele estava lá no Calvário, Ele disse: tetelestai. Tetelestai quer dizer o quê? Tudo está consumado, tudo está cumprido. E é dessa forma que nós podemos confiar, amados irmãos, e crer realmente que é pela fé em Cristo Jesus que nós somos justificados. Romanos 5,19, né? É um outro texto também citado pelos teólogos, e informação para nós sobre esse momento. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Assim, pela obediência de um só homem, muitos serão constituídos justos. Então, o que eu quero observar aqui com os irmãos? Porque pela obediência, olha só, a obediência de um só, muitos, pela desobediência de um só, muitos foram constituídos pecadores. Mas pela obediência de um só, todos nós nos fomos justificados. Então Adão, quando ele pecou, ele trouxe o pecado para toda a humanidade. Quando Jesus vem e faz o sacrifício lá na cruz do Calvário por nós, nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Dá para entender isso? A desobediência levou à perdição de todos. A obediência de Cristo e a submissão de Cristo, Jesus lá na cruz do Calvário, nos justificou para sempre e por toda a eternidade. Para Roma, a justificação do pecador é misturar as obras da carne com as obras de Cristo, a fim de produzir uma justificação bipartite, né? Onde exige a parte do homem e a parte de Deus. Na teologia reformada, não. Na teologia reformada, né? Ela é sistematizada no catecismo, na confissão de fé de Westminster, né? Nos ensinando que nós somos salvos pela fé. A nossa justificação é pela fé. Eu quero olhar com você agora, para nós concluirmos aqui esse estudo, lá em Hebreus 11. Nós citamos aqui o versículo de número 6. Eu quero ler com você o verso de número 6. Depois eu quero encerrar o nosso estudo de hoje lendo do versículo 30 até o 40. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé nós não conseguimos aproximar de Deus. Então, nosso caminho para o Senhor é a fé. Não são obras. Não são obras. Não adianta, não existe o que você faça que possa aproximar você de Deus.
somente o crer. Não é? Eu quero ler com os irmãos aqui do 30 até o 40 de Hebreus 11. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais eu direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens os quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluia! Glórias a Deus, amados irmãos. Que você possa olhar com estes olhos aqui do escritor de Hebreus, com os olhos do apóstolo Paulo. O justo, ele vai viver pela sua fé. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Não há sacrifício. Não há obra que você possa fazer que aproxime você de Deus e que leve você à salvação e à vida eterna. Mas a sua fé em Cristo Jesus lhe aproxima de Deus. A sua fé em Cristo Jesus lhe dá o direito de ter o seu nome escrito lá no livro da vida. A sua fé em Cristo Jesus lhe traz a justificação de todos os seus pecados, de ontem, de hoje e de amanhã. Você está justificado por causa da sua fé em Cristo Jesus. Creia e viva pela fé, porque somente a fé pode trazer, como nós lemos aqui, os milagres, os livramentos, a salvação e a vida eterna. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz a compreensão de que o único sacrifício válido para perdoar os nossos pecados é a morte de Cristo Jesus lá no Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra que nós não podemos fazer nada para ser salvos, porque o Senhor já fez o que tinha de ser feito lá na cruz do Calvário e que todos os nossos pecados estão perdoados. Obrigado, Deus. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida santa, justa e digna na Tua presença, para que, ó Deus, pela fé em Cristo Jesus, possamos, ó Deus, a cada dia nos aproximar mais e mais do Senhor e viver mais e mais para o Senhor, para o louvor da Sua glória e para a glória do Seu nome, em Cristo Jesus. Olha para nós, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos na nossa pequena fé, em Cristo Jesus. Amém.
Amém. Amém.